as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu parei aqui um pouquinho, né, que eu tô numa faxina agora, né? Mas só para relatar isso aqui, né? Essas coisas acontecem, né? Tem dessas coisas de acontecer, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Sem a gente saber, né? Então eu vou ler aqui esse comentário e vamos conversar aqui um pouquinho o que a gente pode fazer, tá, gente? Eu vou aproveitar e vou fazer um teste aí para vocês, para ver se dá certo, né? De gravar aqui a tela verde, né? De gravar meia tela aqui, né? Se prestar, amém. Se não, vai ficar o vídeo original aí, né? Mas espero que dê certo. Mas vamos lá, gente. A pessoa diz assim: irmã, eu descobri recentemente que a minha sogra, né, já veio de um segundo casamento. Eu não sabia, né? Acredito que nem o meu esposo saiba, né? Como minha sogra foi casada nesse primeiro casamento e ela não teve filho, né? O meu esposo é desse segundo casamento dela. E eu não sei, né, como reagir, né? Eu descobri por acaso, né, que a minha sogra, que esse casamento dela, né, com meu sogro, não é o primeiro casamento dela. Porém, né, eu sei que o primeiro marido dela ainda é vivo, só que casado com outra pessoa. E aí, gente? Né? E aí? Né? A nora aqui descobriu que a sogra, de fato, não é o primeiro casamento da sogra. E que, no caso aqui, né, a sogra já foi casada com outra pessoa, só que ela não teve filho, né, com esse no primeiro casamento, né? Que ela acha que o marido dela não sabe ou descobriu o segredo, né? No caso aqui, descobriu o segredo da sogra dela. E aí, nessa situação? Bom, né, gente? A gente sabe, existem pessoas no mundo que ocultam seus segredos, oculta. E às vezes, gente, tem casos que nem o próprio marido, né, aqui sabe que a pessoa já foi casada em outro relacionamento. Existe muito essas situações. Infelizmente, existe muito essas situações, né? Esse não é um primeiro caso, que a gente até uma vez já tratou aqui, não necessariamente disso aqui, mas de casos de segundo casamento, né? Sempre teve esses casos de segundo, terceiro, quarto casamento. Não desconfio nada que tem pessoas aí que já estão no terceiro casamento, mas que a pessoa sabe que é o terceiro casamento. Agora tem caso, nesse caso aqui, que a pessoa já foi casada, casou-se, mas não contou para a pessoa, pode ser que a pessoa tenha se casado quando era mais nova e não deu certo, separou, né, que eles dizem assim, não deu certo, e se separa e não conta para o segundo relacionamento ali. Tem pessoas que escondem isso, né? É difícil esconder essas coisas, mas tem gente que consegue, né, esconder, porque a família vai saber, né, gente? A família, se você foi casado uma primeira vez, a família sabe, vai comentar, né, que do primeiro relacionamento da pessoa, a família sabe, certo? A mãe, o pai sabe. É uma coisa que, assim, é muito difícil da pessoa esconder. Agora, há casos, né, quando não há família, pode ser, né, porque existem possibilidades e mais possibilidades. Existem casos que a pessoa não tem a família, vá para outro estado, queira esconder de fato. Tem pessoas assim. E aí conhece, né, uma pessoa lá, se casa com essa pessoa e não conta do seu passado para ela. Tem pessoas que escondem, né, as coisas do passado para a pessoa. Isso pode acontecer, pode ocorrer, né? Mas a gente sabe que diante de Deus, né, gente? Diante de Deus, nada fica em oculto, né?
A pessoa pode esconder das pessoas, pode esconder da pessoa com quem está se relacionando certas coisas, pode, né, tem gente que oculta filho, certo? Eu já vi história de gente descobrir que a pessoa tem um filho e a outra pessoa não sabe, o novo companheiro nem sabe que a pessoa tinha um filho, veja. Existem esses casos, existem muitos casos aí na televisão, né? Até que a gente venha conhecer. Eu mesmo conheço um caso assim, bem distante da mulher que ela já tinha filho, eu pensei que ela não tinha mais filho, claro. Né? Eu só conhecia aquele. Então, veja, existem casos e casos aí, certo? E às vezes a pessoa esconde isso da própria família, às vezes esconde da própria família. Se consegue esconder da própria família, gente, quem não dirá esconder de um marido, né? Há coisas que a pessoa pode esconder. Agora a questão é, né? Será que ela pode esconder de Deus? Há alguma coisa que o homem possa esconder e oculta que possa esconder ao homem, né? Aí no caso aqui, né, como a gente leu aqui, a pessoa descobriu que a sogra dela já foi casada com outra pessoa e descobriu também que o marido da sogra tá vivo, né? O primeiro marido da sogra tá vivo. Né? E nesses casos, o que fazer, gente? Nessas situações, o que é que se pode fazer, hein? O que é que se pode fazer, né? Você não tem culpa nenhuma da sua sogra estar em adultério, né? Até então a pessoa aqui não tem culpa nenhuma, né? Ela descobriu por acaso que a sogra é uma adúltera e que infelizmente, né, o marido, o sogro, no caso, o marido dela, o seu sogro, se tornou adúltero também. Pode ser que ele nem saiba também, né? Segredos assim. Pode ser que ele nem saiba ou saiba e mesmo assim quis, né? Você não vai se envolver na questão particular aí do casamento dos seus sogros, né? Possa ser que ele saiba e possa ser que ele não saiba, né? Pode ser que não seja segredo para ele, né? Para o sogro aqui nesse caso, pode ser que não seja segredo para o seu sogro. Né? Pode ser segredo só para você agora que você descobriu esse segredo. Mas ele pode até saber, né? Quem lá sabe. E nesse caso, o que é que faz, né, irmão? Tem muito o que a gente fazer, né? O que cabe de fato aqui, você não tem culpa, né? Você não tem culpa da sua sogra ser adúltera e estar casada com uma pessoa que não é o marido dela, né? Enquanto o marido dela tá vivo. Né? Aqui a culpa vai ser totalmente dela. Ela sabe qual é o erro dela, ela sabe qual é a culpa dela, certo? Eu também não sei, né, gente, se essa sogra aqui que a pessoa não mencionou, eu também não sei se essa sogra aqui é cristã, é crente, conhece a palavra de Deus, porque se ela conhecesse, ela reagiria de outra forma, né? Mas eu acredito aqui que a pessoa nem saiba, né, que ela tá no adultério, nem conheça, né? Se for uma sogra que não, né, que a pessoa não mencionou que a sogra é crente, nada disso, né? Mas, né, que uma pessoa que é de Deus, ela vai conversar, agiria de uma outra forma, né, nessa situação. Né? Diria esse segredo, revelaria esse segredo, porque diante de Deus nada vai ficar em oculto, gente. Diante de Deus nada vai ficar em oculto, tudo vai ser deixado às claras. Mas aqui o que cabe nesse caso aqui, de fato, é a sua sogra, no caso, se arrepender desse pecado, se arrepender desse erro, confessá-lo e deixar. Uma vez, né, uma vez que, no caso aqui, existe um adultério, uma vez que existe um segundo casamento, uma vez que existe, independente, certo? Se é os pais do seu marido, é pai dele, certo? Mas a mãe dele, né, e o pai são adúlteros. Então é necessário que esses pais se arrependam, confessem a Deus, abandonem o pecado, porque, né, se o cônjuge está vivo aqui, eles estão em adultério, é o que a Bíblia diz, gente, em 1 Coríntios 7,39, certo? E Deus não vai levar em consideração, certo? Né? Existem casos e casos. Deus não vê como a gente vê, né? É a pessoa se arrepender do seu pecado, se arrepender dos seus delitos, se arrepender do seu adultério, abandonar. Se tiver que abandonar, tem que abandonar, certo? O adultério, né? Se tiver que abandonar, tem que abandonar. Você que conhece agora a verdade, o seu papel aqui vai ser de orar,
né, pela sua sogra, no caso aqui, né, vai ser de orar pela sua sogra, seu sogro, para que venha o arrependimento, para que ela confesse, né, se já, não sei, né, para que Deus conceda a ela, né, essa bênção dela se arrepender, dela voltar a ver o erro dela, refletir no erro dela e ela confessa e abandona e deixa. Ai, mas vai ter que abandonar o meu sogro? Casos assim, certo? Vai ter que abandonar a pessoa? Sim, que em casos não tem o que fazer, certo? Não tem o que fazer. A Bíblia ela é bem clara quanto a certas questões, certo? A pessoa não precisa abandonar assim, joga. Não, conversa com a pessoa. A gente até tem um vídeo aqui tratando, nesses casos, o que é que se pode fazer quando você descobre que você. Né? Porque há casos e casos. É claro que a gente precisa analisar cada caso, certo? Mas existe casos e casos que precisa ser analisado como é que se pode fazer ali. Não é que a pessoa vai abandonar de vez assim, né? É uma coisa que a pessoa vai tratar, ver o que é que se pode fazer ali para estar em acordo com a palavra de Deus, porque você pode perder a sua salvação, minha amada, por causa de um pecado ali, né? E tem aqui um vídeo aqui, há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui sobre esses casos, assim, onde no caso, né, onde a pessoa descobre que está no segundo casamento, mas já vive com a pessoa há não sei quantos anos, o que é que se pode fazer nessa situação? E aí vocês assistem aí o que é que se pode fazer, porque o caso que eu tratei aí também, que era o caso de outra pessoa, que ela descobriu, né, de que ela estava no segundo casamento, e aí quando foi ler a Bíblia, que Deus disse que ela estava no adultério, ela percebeu que ela tinha que se divorciar desse pecado dela, desse segundo, a pessoa parece que estava no segundo casamento, ou era terceiro, e ela descobriu que ela estava, né, no adultério com aquela pessoa, o que é que ela podia fazer, como fazer aquilo, já que ela tinha convivido com aquela pessoa tantos e tantos anos, né? O que é que se pode ser feito, como é que Deus trabalharia nessa situação. E aí tem um vídeo aí explicando porque se encaixa também aqui nessa história. Então, para a moça aí, o que eu digo para ela é que ela precisa orar, né, para que a sogra dela se arrependa. Ela não tem culpa do erro da sogra, né? Como o seu esposo também, né? Como o esposo dela também não tem culpa do que os pais fizeram, né? De que eles, né? Que ele foi um filho, né? Fora do casamento, que acaba que o filho, a pessoa acaba que descobrindo, né, que ele é filho do adultério dos próprios pais dele, veja. É uma situação assim, gente, bem complicada, mas não que Deus não possa resolver, né? E é isso, né? É você orar agora, né? E você não tem culpa, você não vai ser culpada pelo pecado da sua sogra junto com o seu sogro, né? E nem seu esposo, né? Embora ele recebeu essa influência negativa, tá vendo? Né? Que muitas vezes a gente nem sabe porque é que o filho, né? Há casos e casos, gente, mas muitas vezes a pessoa não sabe porque é que o filho também cometeu adultério, porque já foi influência do pai e da mãe que eram adúlteros. Aí a gente acaba que se deparando com essas situações, tá vendo? Vai que esse filho não sabia que ele era filho do adultério, e aí ele vai entender porque ele praticou adultério ali com a esposa dele também. Veja, descobre que os pais também eram adúlteros. Muitas vezes descobre dessa forma, infelizmente, segredos que são guardados. E a gente acaba também que muitas vezes a gente nem sabe a origem, a nossa origem, da onde foi que partiu a nossa origem, né? E aí a gente descobre, se depara com certos segredos de família. Mas é isso, né? Você e seu marido não vai levar a culpa pelos pais dele, né? Sofreram as consequências, sofrerão direto e indiretamente. O seu esposo vai sofrer as consequências e você, de certa forma, também vai sofrer as consequências destes, né? Diretamente. Você não vai levar a culpa, né? Nem seu marido vai levar a culpa, né? Mas sofrerão as consequências. Ele sofreu as consequências do adultério dos pais, né? Tendo visto que nele nasceu, o seu marido aqui nasceu dentro de um casamento adúltero. Então ele sofreu as consequências e talvez essas consequências foi o que levou muitas aqui, levou também o seu marido, né, a também cometer adultério com você, né? O pai cometeu adultério, a mãe cometeu adultério, provavelmente em muitos casos o filho também cometerá adultério, certo?
Então veja da onde é que vem a raiz, né? A raiz da maldição. Não é maldição hereditária, tá, gente? Mas a raiz, né, do pecado. Né? E a gente descobre da onde foi que veio aquela raiz ali. Veja, segredos que são guardados por anos. Eu não sei como foi que a pessoa que descobriu o segredo, né? Ela apenas mencionou aí que descobriu. Qual foi a forma que ela descobriu? Se ela ouviu, se viu um comentário da pessoa, a pessoa conversando com alguém, do nada percebeu que a gente tem essas tendências, né? Eu descobri um segredo de uma pessoa, gente, do nada, assim. Mas nunca contei pra ninguém, nunca cheguei a mencionar nem pra pessoa. Mas eu já desconfiava, né? Eu tenho um segredo guardado comigo, que é o segredo da pessoa que eu não vou sair por aí contando. Mas eu descobri um segredo que foi guardado a 7 chaves pela pessoa. E a pessoa nem sabe que eu sei o segredo dela. Nem sabe. Ela nem desconfia que eu sei. Eu descobri por acaso esse segredo, né? E é questão também que envolve filho, certo? Envolve o filho e envolve essa questão de relacionamento também, né? E a pessoa nem sabe que eu sei, mas eu descobri por acaso. Tava entrando e eu vi a pessoa falando com outra pessoa, né? A outra pessoa sabia o segredo da pessoa e né, eu não sabia, eu sou por acaso. Aí entrei em silêncio de fazer, aí a pessoa tava lá se abrindo lá com a outra pessoa e eu descobri. E aí eu voltei, retornei, não falei nada, né? O que, pra mim, no caso aqui, né? A minha desconfiança, que eu tinha essa desconfiança, não sei porquê, mas eu tinha essa desconfiança. E aquilo dali tirou a minha desconfiança. Eu descobri a verdade, né? Eu descobri a verdade, né? E a minha desconfiança que eu tinha se tornou-se uma realidade, que de fato eu confirmei aquilo que eu tinha uma certeza em relação à questão ali, que é uma questão meio familiar, mas é dessa forma que a gente descobre, né? Eu descobri dessa forma, imagine outras pessoas. Tem mil e uma forma da gente descobrir certos segredos, né? Às vezes a pessoa, né, conta para alguém que é confiável, mas é assim, gente, né? É assim que a gente pode descobrir de mil e uma formas, a gente nunca sabe. Eu não sei aqui, de fato, como foi que a moça descobriu aqui. Mas é isso, gente, né? O que se pode fazer nisso o que eu posso dizer nessa casa é que você não vai sofrer, Deus não vai cobrar você pelo pecado da sua sogra, porque o pecado é dela, dos seus sogros, no caso. O pecado é deles. E nem, né, o filho, né, o seu marido pode sofrer as consequências diretas ou indiretas, ele pode sofrer, né, aqui, né? Ele não vai ser culpado, né? O filho não vai ser culpado pelo pecado dos filhos, do pai, né? Esse marido aqui, no caso, não vai ser culpado pelo pecado do pai e da mãe. Só se ele, né, cometeu o mesmo pecado que a mãe, aí ele vai sofrer as consequências do pecado que ele vinha praticar, né? Que isso tem mais a ver com questões que a gente vai até tratar depois, tá bom, gente? E é isso. Você só ora. Você só pode orar, né? E que Deus venha perdoar a sua sogra, né? Porque ela precisa de perdão de Deus. Não do seu perdão, mas do perdão do Senhor, né? Eu acho que ela deve, essa sogra aqui, com certeza, ela deve mais perdão ao filho dela, né? Ao filho, o seu marido, né? Os filhos, que eu não sei se se ela tem se ela tem mais, né? Que a pessoa não mencionou no comentário. Mas essa sogra aqui deve mais respeito, né? Deve esse respeito, deve pedir perdão a esse filho e deve pedir perdão a Deus e se arrepender, né? E se o marido dela aí, né, segundo o marido aí também não souber, que ele se tornou adulto, deve também desculpa a ele, né, perdão a ele. Agora, se ele souber, aí ele já não vai estar, né, aí eu não sei, né, cada história é uma história aí, mas você não vai ser culpada, certo, pelo pecado da sua sogra, não, dos seus sogros, né, de jeito nenhum, né. Quem sofre mais as consequências disso é os filhos, né? Então é isso, né, gente? É cada situação, é cada caso, gente, que existe nesse mundo. E isso existe, né? Esse não é o primeiro, né? É o único que eu escuto falar disso. É assim. Mas é isso, gente. Fica na paz do Senhor e até, o próximo vídeo.